Olá, que prazer poder estar entrando no seu lar mais uma vez através do programa Mensagem de Esperança. Hoje ouviremos mais uma porção da Palavra de Deus, uma conversão impactante. Seja abençoado. Senhor Jesus, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Aleluia. Glorifique o nome dele, exalte o nome dele. Se você quiser aplaudir, aplauda o nome dele também, fique à vontade. Você tem liberdade para exaltar. Você está aplaudindo o nome do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que é, aquele que era e sempre será, para todos sempre, o Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia, glória a Deus. Tu és bem-vindo entre nós, Tu és bem-vindo entre nós, Tu és bem-vindo entre nós, receba os louvores. Tu és bem-vindo entre nós, Tu és bem-vindo entre nós, receba os louvores. Tu és bem-vindo entre nós, Tu és bem-vindo entre nós, Tu és bem-vindo entre nós, receba os louvores. Tu és bem-vindo entre nós, Tu és bem-vindo entre nós, receba os louvores, receba os louvores. Aleluia. Santo Deus, Senhor e Rei, Tua glória está neste lugar. Nós, Teus filhos, Te damos louvor, e os anjos cantam que és santo. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém.
Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto devem sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Amém? Meus queridos, esse texto da conversão de Saulo, ele aparece 3 vezes no livro de Atos. Esse aqui no capítulo 9, depois o próprio Paulo fala novamente da sua conversão por 2 vezes, no capítulo 22 e no capítulo 26, revelando e trazendo mais alguns detalhes sobre esse grande acontecimento. Essa leitura que nós lemos, ela começa com uma expressão, enquanto isso. Enquanto isso, então, alguma coisa estava acontecendo. E para a gente entender um pouquinho como ocorre e a importância da conversão deste homem, é bom nós entendermos um pouquinho o contexto que está envolvido essa conversão. E também quem era esse rapaz chamado Saulo ou Paulo, e nós vamos explicar por que os 2 nomes. Em primeiro lugar, a igreja de Cristo ela era muito nova nesse tempo, possivelmente cerca de 5 anos. A igreja, desde que Jesus estabelecera a sua igreja, subiu ao céu, o Espírito Santo veio sobre a igreja, e esses irmãos começaram a se reunir, começaram a pregar. A figura central até então, Pedro, Tiago, João, eram os discípulos que estavam mais à frente da igreja, e a igreja foi crescendo de uma maneira muito grande, mas ela estava localizada em Jerusalém e nos seus arredores. Essa igreja não tinha ainda saído para fora de Jerusalém, embora Jesus tinha dado uma ordem para eles que eles deveriam ser testemunhas em Jerusalém, Samaria, toda a Judéia e até os confins da terra. Eles estavam ainda em Jerusalém, focados em Jerusalém. Era uma igreja ainda muito recente. E essa igreja agora sofre uma perseguição religiosa muito cruel, muito tremenda, muito forte. E o personagem principal que encabeçava essa perseguição, e veja bem, era uma perseguição religiosa, não era uma perseguição das autoridades políticas, das autoridades romanas, mas sim da religião dos judeus, do judaísmo, principalmente aqueles que faziam parte da seita dos fariseus, que era uma seita que era muito rigorosa quanto à lei e esqueciam até mesmo do amor. E o Saulo, chamado Saulo de Tarso, que era a sua cidade natal, era que encabeçava, que era o principal desses perseguidores. Atos 8:3 diz assim: Saulo, por sua vez,
devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Essa perseguição contra a igreja, ela teve alguns efeitos que foram positivos, por incrível que pareça. Embora estamos falando em perseguição, essa perseguição que a igreja sofre, ela traz efeitos positivos. Como assim? Como que uma perseguição pode trazer efeitos positivos? Pois é, ela trouxe. Por causa dessa perseguição, muitos irmãos saíram de Jerusalém e começaram a ir a diversas cidades e se espalhar pelas cidades. E aonde eles iam, eles davam testemunho, eles falavam sobre Jesus, falavam sobre aquilo que Jesus operou na vida deles, e começaram a testificar de Jesus, e muitas pessoas criam no Evangelho, criam em Cristo, recebiam a Cristo, e a igreja então começa a descentralizar de Jerusalém, e ela começa a se espalhar por várias cidades. E uma dessas cidades, aonde a igreja chega, através desses irmãos, que eram aí na sua totalidade judeus, porém convertidos a Cristo, uma dessas cidades é Damasco. E Damasco ficava a distância um pouco mais de 240 quilômetros de distância de Jerusalém. Então veja o impacto que esse povo agora perseguido está causando, não mais só na Judéia, mas em outros lugares, em outras cidades. Damasco, ela não ficava na região dos judeus, ela ficava na Síria, era a capital da Síria, e era uma cidade muito importante naquele tempo, um importante centro de comércio, era uma cidade muito forte. E por ela não ser da jurisdição da Judéia, ela estava numa outra jurisdição de autoridades, por pertencer à Síria. As autoridades, então, religiosas da Judéia não tinham autoridade sobre eles. Porém, mesmo assim, esse homem chamado Saulo consegue autorizações do principal sacerdote, que possivelmente era o Caifás, e ele pega essas cartas, e com essa autoridade, ele quer ir até Damasco e encontrar ali as lideranças desse grupo, que eles chamavam de o caminho, ou o povo do caminho, e eles querem prender essas pessoas e trazê-los para Jerusalém, porque ele não tinha nenhuma autoridade sobre eles lá em Damasco, na Síria. Ele queria trazer para onde então ele tivesse autoridade, tivesse jurisdição, para poder colocá-los em julgamento e para poder prendê-los e até mesmo acusá-los e levar até mesmo à morte. Nesse contexto, Paulo então obtém essas autorizações e ele está indo para Damasco. Por que às vezes você ouve falar Saulo e ouve falar Paulo? Muito bem, vamos entender então quem era esse rapaz, quem era esse cara chamado Saulo. Então ele nasceu na cidade de Tarso, que era uma importante cidade na Cilícia, e ele era descendente do nascimento de judeus. Ele mesmo diz, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 5, ele diz assim: eu fui circuncidado ao 8º dia, que era um costume da religião judaica, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei, fariseu. Ele tinha uma religiosidade muito forte. Tarso também, a cidade onde ele nasceu, era um centro cultural do império. Ela era comparada com uma pequena Atenas, ou uma Atenas em pequenas proporções. E Tarso respirava, naquela cidade era muito forte a poesia e a filosofia grega. Saulo cresce nesse contexto de conhecimento, de cultura dos gregos. Ele é orientado em tudo isso. Mas ele também tem uma cidadania romana. O seu pai tinha adquirido um título de cidadão romano. As pessoas daquele tempo poderiam adquirir títulos romanos por algumas formas. Seja por uma grande soma de dinheiro, a Bíblia fala de um homem, um centurião, que comprou o título romano por uma grande soma de dinheiro, mas também podia adquirir por um ato heróico, por ter prestado um serviço a Roma. Essa pessoa que não era romano poderia adquirir o título de cidadão romano. Paulo adquire isso de nascimento, ele fala isso. O pai dele tinha esse título de cidadão romano e ele consegue isso para ele. E era muito importante naquele tempo alguém que tivesse cidadania romana. Ele tinha foro privilegiado, ele tinha algumas proteções que era considerado de forma diferente. Então, por que os seus dois nomes? O primeiro nome que ele aparece, que é o nome Saulo, era o seu nome no judaísmo, o seu nome de nascimento.
Saulo é o mesmo que Saul, lá do Antigo Testamento. Ele diz que ele era da tribo de Benjamim. Saul também foi o primeiro rei de Israel e era da tribo de Benjamim. Certamente, esse nome que ele recebe é uma homenagem ao grande Saul, o primeiro rei de Israel. Mas Paulo era o nome latino, o nome que ele tinha por ser um cidadão romano. Então, às vezes as pessoas dizem assim, Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Deus não tem nada com isso, não foi Deus que mudou. Era muito comum naquele tempo as pessoas usarem dois nomes. Ele vai usar então o nome Paulo quando ele se torna um missionário, que vai falar para os povos que não eram judeus, os chamados gentios. E como ele vai falar a esses povos, ele passa a usar somente o seu nome latino, o seu nome Paulo. E se torna conhecido por todos nós até hoje, o apóstolo Paulo, que nós tanto sabemos e ouvimos falar dele. Amém? Compreendido até aqui? Feita essa explicação, dá uma olhadinha o que esse homem fazia antes da sua conversão. Ele é chamado de o perseguidor da igreja. Vou ler aqui rapidamente alguns versículos que falam ou que mostram quem ele era. Primeiro, Atos 26, do 9 ao 11, fala assim, ele mesmo dizendo, eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los. E tentava forçá-los a blasfemar. Olha o que ele fazia, queridos. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras, onde ele não poderia ir, para persegui-los. Depois, em Atos 22, e do 19 e 20, ele diz assim, eu respondi, Senhor, esses homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em Ti. E quando foi derramado o sangue da tua testemunha Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas do que os matavam. Por que isso? Quando Roma condenava alguém por um crime religioso, precisava de alguém que fosse representar a autorização, a autoridade daquela religião. E Saulo fazia isso, ele dava o seu voto. Então as pessoas, no caso de Estevão, que apedrejavam o Estevão, eles vinham, tiravam a sua capa e lançavam aos pés de Paulo, ou aquela autoridade representante da religião. Com isso ele estava dizendo assim, esse crime que eu estou cometendo de apedrejar esse homem, não será imputado a mim, será imputado a essa autoridade religiosa que está aqui. Por isso que as pessoas davam a pedrada no Estevão e vinham e lançavam a sua capa aos pés de Saulo, dizendo assim, eu estou livre deste crime. Esse crime é atribuído a essa religião, a essa autoridade religiosa. E ele enchia a boca para dizer que ele fazia aquilo pelo zelo da lei de Deus. 1 Timóteo 1,13, ele diz assim, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque fiz por ignorância na minha incredulidade. Atos 22,4, persegui os seguidores desse caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando na prisão. E para você não ficar cansado dele, Gálatas 1,13, vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Pastor, por que você está falando tudo isso mal acerca desse homem? Para mostrar para vocês, queridos, e para provar para vocês, que não existe gente tão ruim que Deus não possa salvar. Talvez você pense em alguma pessoa, não, aquele lá não tem jeito, aquele coração é muito duro, aquele coração é perverso demais, aquele homem, aquela mulher é terrível, mas olha aqui, quem era esse cara chamado Saulo? Olha as coisas que ele fazia, querido. Ele não somente era ruim, ele perseguia a igreja de Cristo, ele perseguia o próprio Jesus. Mas esse homem também era chamado de um homem religioso. Aliás, ele se considerava o melhor na sua religião. Olha o que ele diz aqui. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade. Era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Esse extremismo religioso operava numa seita chamada dos fariseus.
Os fariseus foram aqueles que mais se opuseram ao ministério de Jesus. Quando você lê os evangelhos, você encontra lá várias vezes os fariseus levantavam contra Jesus, os fariseus faziam isso, mas os fariseus eram religiosos. Eram chamados os principais grupos religiosos. Mas no seu extremismo religioso, eles esqueceram o principal, que é o amor, que é amar, que é aquilo que Jesus disse que ele veio para fazer, salvar aquele que se havia perdido. Amém? Muito bem. Esse homem religioso, então, e dentro da sua religiosidade judaica, ele não podia conceber que um homem como Jesus, que tinha ali cerca de 5 anos mais velho do que o próprio Saulo, e que morreu numa cruz, e que possivelmente ele, por ser uma autoridade romana, tenha visto a crucificação, quem sabe até participado, não sabemos no quanto ele influencia. Ele era muito ligado ao Sinédrio, que era o tribunal religioso do judaísmo, e Saulo era muito ligado a eles. Certamente, ele era de Jerusalém, ele conhece, vê, percebe tudo o que acontece com Jesus. E ele vê Jesus ser crucificado. E a religião dos judeus, a lei dos judeus, diz assim, que maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. E ele falava, como que alguém pode seguir esse homem? Como que alguém pode adorar esse homem? Como pode dizer que esse homem é salvador? Olha o que aconteceu com ele. Ele não admitia isso, por isso perseguia o povo. Eles chamavam eles da seita do o caminho. Há algumas discussões por que falavam o caminho, mas provavelmente pela palavra que Jesus disse, eu sou o caminho. E as pessoas que serviam a Jesus diziam, nós estamos no caminho, nós estamos andando no caminho de Jesus. Amém, queridos? E nós somos esse povo do caminho que estamos aqui, amém? Você é do caminho? Amém, nós somos a igreja do caminho. E o principal caminho que nós estamos é o caminho do céu. Estamos andando para o céu, esse é o caminho. Aliás, a Bíblia diz, esse é o caminho, andai nele, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Glória a Deus. Bom, esse homem então, um dia está indo lá com essas cartas para essa cidade, 240 quilômetros, possivelmente ele faz essa viagem a cavalo, possível alguém fazer, principalmente uma autoridade como ele, fazer esse caminho a pé. Ele está indo certamente a cavalo. E quando ele está quase chegando na cidade, estava muito próximo da cidade, e o texto bíblico fala assim que ele respirava ameaças de morte. Ele estava carregado de ódio. A expressão aqui respirava é como de um animal quando está furioso, que ele respira, né? Você vê a narina dele, ele está furioso, ele está com ódio. Saulo se comportava desse jeito. A Bíblia diz que ele respirava, ele estava furioso, ele queria ali para destruir. E nesse ímpeto, ele está quase chegando na cidade, já era próximo de meio-dia, e a Bíblia diz então que um clarão dos céus. Querido, nós não estamos falando que era madrugada, que era noite, mas meio-dia. Num lugar lá do Oriente, um lugar onde a luz do sol é muito incidente, o calor é muito forte, o sol é muito forte, mas essa luz sobrepuja a própria luz do sol ao meio-dia, no seu ponto mais forte. Essa luz é tão intensa, tão tremenda, que ele cai por terra, ele não resiste ao impacto daquela luz. Outro texto vai mostrar que todos que estavam com ele também caíram por terra, não resistiram àquela luz. O que é isso? O que representa isso, queridos? Olha o que diz a Bíblia. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Algumas lições nós podemos extrair desse texto. Primeiro, esse encontro com Jesus. Essa luz forte. Lá em Atos 22:6, o Paulo testifica isso. Por volta do meio-dia. Me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor.
Essa luz não é nada mais nada menos do que a própria glória de Deus. Jesus veio contra Paulo com a sua glória, e diante da glória de Deus, nenhum homem, nenhum ser consegue ficar de pé. Diante da glória de Deus, nem o mais orgulhoso, nem aquele que se considera o mais forte, nem aquele que está mais irado, que está mais exaltado, consegue ficar de pé. Ele é lançado por terra. A Bíblia descreve alguns homens que tiveram contato com essa glória de Deus, e eles não resistiram, foram ao chão, foram lançados ao chão. E aqui o Saulo, no seu orgulho, na sua prepotência, no seu ódio mortal, na sua fúria, não resiste o impacto da glória de Deus, e ele é lançado ao chão, humilhado diante do Senhor. Amém? Essa glória de Deus ofusca completamente o orgulho e a prepotência humana. Quantas pessoas levantam o nariz, levantam a face para dizer: quem é Deus? Esse povo que fala de Deus. Quero ver comigo. Eu não sei o quê. Eu sou mais do que isso. Mas de repente um dia ele tem um encontro com Jesus, e de alguma forma essa glória é manifestada a ele, e de repente você vê essa pessoa humilhada perante o Senhor, prostrada diante dele, reconhecendo que ele é o Senhor, reconhecendo que ele é o Deus Todo-Poderoso. Esse homem arrogante e orgulhoso agora está caído por terra, e lá do chão ainda, com o nariz cheio de terra, com a cara amassada no chão, ele pergunta: quem és tu, Senhor? Agora, quem és tu, Senhor? Aquela voz que diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele achava que estava perseguindo só uma seita, ele achava que estava perseguindo só um povo, mas ele estava perseguindo o próprio Jesus, o próprio Jesus. Por isso, querido, quando alguém estiver te perseguindo, quando estiver sofrendo algum tipo de perseguição por causa de Cristo, não reclame, não fique preocupado, não fique desesperado, porque não é você que eles estão perseguindo, eles estão perseguindo o próprio Jesus. É o próprio Jesus. O Saulo achava que estava perseguindo o povo de Deus, ele achava que estava perseguindo a igreja, mas Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque você está perseguindo a mim. Então, quando alguém estiver perseguindo você, alguém vier falar alguma coisa com você, fala assim: eu estou tranquilo, querido, não é a mim que você está perseguindo, você está perseguindo o meu Jesus. Amém? Talvez você não gostou muito disso, não achou muito legal, porque talvez você não esteja sofrendo nenhum tipo de perseguição. Porque talvez entre a sua família você não está sofrendo nenhuma perseguição, entre seus amigos você não está sofrendo nenhuma perseguição, mas sabe que toda perseguição que levanta sobre você, Jesus está dizendo: é a mim que estão perseguindo, meu filho, fica tranquilo, Ele que vai cuidar, é Ele que vai lidar com aqueles que nos perseguem. Amém? Aquele que dava ordens, agora obedece ordens. Ele diz assim: assim perguntei, o que eu devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: levanta, entra em Damasco, onde lhe será dito o que é que você deve fazer. O cara que mandava, que acontecia, que tinha ordens, que tinha cartas de autorizações, agora está submisso, perguntando: o que é que eu devo fazer? Daí o Senhor diz para ele: não sou eu que vou dizer o que você deve fazer, entra na cidade, e lá alguém do caminho, alguém que você está perseguindo, vai dizer para você o que você deve fazer. Deus estava colocando ele numa condição dele reconhecer que ele era um pecador, que ele era uma pessoa comum, como qualquer outra pessoa, que ele não era o Todo-Poderoso, que o poderoso é só Ele, é só Jesus, Ele que realmente é poderoso, e qualquer homem diante dele não é nada, e ele reconhece isso. Mas uma coisa que eu acho linda aqui nesse texto, queridos, é que o encontro que Jesus tem com ele, não foi num templo, não foi numa igreja, não foi nem mesmo na sinagoga, onde eles estavam reunidos. O encontro que ele tem com Jesus foi na estrada, foi no caminho. Deixa eu abrir aqui com os irmãos e contar algo que me
me encantou e me deixou muito feliz. Sexta-feira, nós estivemos conversando aqui com os irmãos que iam passar pelo batismo. E eu gosto nessa conversa de dizer para eles, me diga em 2 minutos, como você chegou aqui? O que aconteceu com vocês, que hoje vocês estão aqui e que hoje vocês estão preparando-se e vão para ser batizados? Meus irmãos, não teve como a gente não chorar ali naquela sala. O primeiro começou. Eu estava mergulhado nas drogas, na bebida. Minha esposa começou a vir para a igreja, e ela falava para eu vir para a igreja, quanto mais ela falava e ela orava por mim, pior eu ficava, mais eu me entrava no mundo, mais eu afastava de Deus, e começou a falar sobre tudo aquilo que acontecia com ele, mas ela continuou insistindo, e ela orou 10 anos, 12 anos, insistindo comigo. Aí um dia, esse um dia é o Senhor encontrando com ele no caminho de Damasco. Um dia eu não resisti, e eu falei que essa mesma coisa, eu vou lá para a igreja, e quando eu cheguei na igreja, não teve como. Naquele dia eu me rendi a Jesus, eu me rendi aos pés dele, eu me rendi ao Senhor, e de repente o outro começa a testificar, comigo foi assim também. Eu estava lá no meu desespero, já tomado pelo pânico, pela depressão, e aquele dia eu me ajoelhei no chão, e eu não sabia nada sobre isso, e eu rezei e falei, Deus, se o Senhor existe, me mostra um lugar, algum lugar onde eu posso te encontrar. E uma amiga mostrou e falou assim, vai lá na igreja. E ele veio, foi atraído pela música, foi atraído pela palavra, e ontem foi batizado aqui. Queridos, os encontros que Deus tem ainda hoje com pessoas nesses caminhos, talvez não o caminho de Damasco literalmente, mas os caminhos da vida. O casal que testificou, que foi lá em São Paulo, um amigo de negócios, falou para eles assim, olha, eu vou ver uma igreja para você ir lá em São Carlos. E o rapaz lá de Mogi das Cruzes veio para São Carlos, encontrou com eles aqui em frente à igreja, trouxe eles todos cheios de preconceitos sobre entrar na igreja evangélica, que Deus pegou eles de jeito, querido. E tudo aquilo que eles pensavam, Deus transformou e mudou. Foram batizados ontem aqui. Testemunhos do impacto desse encontro glorioso e maravilhoso com Jesus, esse encontro que muda a vida da pessoa, esse encontro que transforma o coração, que muda os rumos, que muda a ideia, que muda o destino de qualquer pessoa que se encontra com Ele. Glória a Deus. Eu me maravilho diante dessa graça maravilhosa e extraordinária de Deus ao alcançar pessoas. Minha grande amiga falou da filha dela. Um dia ela disse, acho que eu perdi minha filha para o mundo. Foi uma das palavras mais difíceis que eu já ouvi na minha vida. Mas de repente ela tem também um encontro com esse Jesus. E esse Jesus muda o coração, transforma o destino. E ontem ela foi batizada aqui. O mundo não ganhou, o mundo perdeu, Satanás perdeu, Jesus ganhou, porque o encontro com Ele, ninguém pode resistir. É mais forte do que qualquer coração, do que qualquer vida que tem que se render aos pés do Senhor Jesus. Glória a Deus. Paulo testifica, quando ele está diante de um rei chamado Rei Agripa. Ele fala aqui um detalhe desse encontro com Jesus. Ele diz que quando Jesus encontrou com ele, no capítulo 26, versículo 14, ele está dizendo assim, que uma das expressões que Jesus falou, eu sou Jesus a quem tu persegues, e aí ele acrescenta, e Jesus me disse, duro, difícil é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Talvez você ouça a expressão, até essa palavra esquisita, parece palavra de deputado, de senador, fala lá no impeachment, né? Que palavra que a gente não conhece, aquelas palavras difíceis, que a gente fica, uau, o que será que quer dizer isso? E às vezes a gente vê uma palavra como essa aqui, mas, queridos, isso, quando a gente vai ver o sentido disso, eu fico mais encantado com Jesus. Jesus conhecia o Paulo muito antes. Ele sabia a criação que ele teve. Ele sabia que ele era influenciado pela cultura e pela poesia grega, pela filosofia grega. E Jesus usa aqui, olha queridos, Jesus em glória, se manifestando a ele. Jesus usa uma expressão, uma frase, que era um provérbio do grego clássico. Portanto, qualquer que conhecia profundamente a poesia, a cultura grega, dizia essa frase.
duro é para ti recalcitrar-te contra os aguilhões. Em geral, era aplicado como todo esforço inútil que uma pessoa tem. É como dizemos hoje, dar murro, dar soco em ponto de faca. Você já deve ter falado aí, não adianta ficar dando soco em ponto de faca, não adianta, você só vai sofrer, só vai doer e você vai perder. Foi essa expressão que Deus usa com Saulo. Qual a importância disso? Olha, queridos, primeiro, Deus alcança o Paulo na sua intelectualidade. Ele era um homem intelectual, ele é um homem extremamente inteligente. E Jesus fala com ele na linguagem dele, na linguagem que ele conhece. Jesus o alcança no seu mundo, no seu contexto, exatamente aonde ele está. E isso é maravilhoso, porque isso fala do poder do Evangelho, de alcançar qualquer pessoa, no estado, no lugar, na maneira, na cultura aonde ele vive. E o Evangelho, naquele momento ali, o Paulo com o cara no chão, tudo sujo, de terra, humilhado, o Senhor fala com ele uma expressão do grego clássico: dura para ti, ó Saulo, recalcitrar-te contra os aguilhões. Uau! Esse Jesus que está falando comigo me conhece. Ele sabe a minha história, ele sabe até mesmo a minha formação. A outra coisa importante que nós vemos aqui é que Jesus está apelando aqui, está tratando com Paulo na sua racionalidade. Portanto, não há que se falar aqui que ele estava em um estado de hipnose, ou que ele estava fora de si, qualquer pessoa fora de si, ali pela luz, e não tem consciência, não. Jesus fala com ele numa questão que pega a sua racionalidade. Não existe aqui, queridos, nada irracional. Deus trabalha com ele, Jesus trabalha com ele na lógica dele, na posição que ele está. Embora ele estivesse ali no chão humilhado, mas Jesus está falando com ele, porque Jesus precisa mudar a mente dele. O coração precisa ser transformado a partir do estado da consciência que ele está. Saulo não estava consciente. Saulo não era levado pelas emoções. Ele era muito inteligente para isso. Ele era muito intelectual para isso. Mas Jesus vai aonde? Lá na intelectualidade dele e pega ele ali na racionalidade. Ele entende tudo o que Jesus está falando com ele. A segunda coisa que temos aqui, queridos, nesse encontro, é que aqui está como que culminando uma grande batalha. E eu gosto aqui da expressão de um pastor chamado Hernandes Dias Lopes, quando ele comenta sobre esse texto. Ele fala que, embora Saulo tivesse perseguindo a igreja, portanto perseguindo Jesus, na verdade, por trás das cortinas, Jesus também estava perseguindo ele. Ele achava que só ele estava perseguindo Jesus, mas Jesus também estava perseguindo ele. Em que sentido? Olha, há uns dias atrás, um tempo atrás, ele estava lá, quando um homem chamado Estevão, um homem justo, temente a Deus, por causa do caminho, por causa do Evangelho, estava sendo apedrejado, foi condenado à morte por apedrejamento, e o Saulo estava do lado, consentindo. E ele viu que as últimas palavras desse homem, que está descrito em Atos capítulo 7, o versículo 58 ao 60, que diz assim: arrastaram-no, o Estevão, para fora da cidade, e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpado deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. E quando esse homem chamado Saulo, na sua religiosidade e na sua fúria, vê esse tipo de testemunho, os aguilhões, que são aquelas pontas, começam a lapidar, começa a tocar na sua consciência e começa a dizer para ele: olha como esse homem ama Jesus, cara, isso aí tem alguma coisa. Aleluia. E depois ele vai perseguindo a igreja e ele força, a Bíblia diz que ninguém blasfemou, mas que ele tenta fazer os irmãos blasfemar contra Jesus. Era uma tentativa, para isso ele precisava castigá-los,
Para isso ele precisava forçá-los, mas esses irmãos, a história diz que eles não blasfemavam, pelo contrário, eles cantavam, eles davam glórias a Deus, eles adoravam a Deus. Quanto mais eles eram castigados, quanto mais eles eram tentados, forçados a blasfemar, mais eles glorificavam o nome do Senhor, e a consciência de Saulo estava sendo agulhada, os aguilhões estavam batendo contra a consciência dele, dizendo assim: olha como esse povo tem um amor tremendo por Jesus, você precisa conhecer esse Jesus. O encontro verdadeiro aconteceu no caminho de Damasco, mas Jesus já perseguia Paulo há algum tempo. Jesus já estava atrás dele, Jesus já estava andando atrás dele. E quem sabe alguém chegou aqui nessa noite, você veio aqui nessa noite, quem sabe Jesus está te perseguindo há algum tempo. Aquele amigo do trabalho que começou a falar com você: pai, você precisa ir para a igreja, você precisa conhecer Jesus. Fala: que Jesus, que nada, eu vou para a igreja, crente não sei o quê, não pode fazer isso, pode fazer aquilo, eu quero ter minha vida. E de repente alguém, um parente seu, veio na sua casa e começou a falar de Jesus para você. Quem sabe o seu cônjuge começou a falar de Jesus para você, quem sabe seus filhos, sabe seus pais, e tantas pessoas te cercando, dizendo: olha, Jesus, Jesus, Jesus. É Jesus te perseguindo mesmo, e Ele persegue por amor, Ele persegue porque Ele te ama, Ele persegue porque a graça dEle é infinita, a graça dEle é maravilhosa, a graça dEle é gloriosa. Quem sabe, jovem, você que está aqui, que tem andado por tantos caminhos errados, mas algumas vezes você percebeu e viu a mamãe de joelho dobrado, orando por você. Quem sabe algumas vezes você viu seu papai com os olhos cheios de lágrimas, dizendo: Jesus, salva meu filho, liberta minha filha, transforma a vida dela. E você olhou aquilo, talvez até veio uma raiva no seu coração, talvez até um ódio contra aquilo, mas era Jesus te perseguindo. E eu quero dar uma notícia para você: Ele não vai parar de te perseguir, e não adianta você ficar dando murro em ponta de faca. É melhor nessa noite você se render a Ele. Ele quer te salvar, Ele te ama, Ele tem uma vida eterna para te dar, Ele tem um caminho glorioso para você seguir, Ele tem uma oportunidade gloriosa para a sua vida, para o seu coração. Amém? Glória a Deus. Finalmente, os gloriosos aspectos dessa conversão. O Saulo estava por terra, não consegue enxergar, seus amigos o levam até a cidade, ele fica na casa de um homem chamado Judas. Lógico que não é o Judas, o traidor de Jesus, é outro Judas. E aí Deus começa a trabalhar. Vai lá falar com um rapaz, um senhor chamado Ananias. E ele fala para Ananias: Ananias, entra na cidade, vai na casa de um homem chamado Judas, e deu o endereço, na rua chamada Direita. Queridos, essa rua lá em Damasco existe até hoje. Se você for para Damasco hoje, uma cidade com mais de 4 milhões de habitantes, essa rua foi preservada e ela existe até hoje. Pastor, você já foi lá? Eu não fui, mas eu pesquisei e falaram aqui gente que já foi lá e já viu a rua. E diz que tem a casa lá, a casa eles não têm certeza se é a casa mesmo, mas tem uma casa lá no subsolo, dizendo que é a casa aonde o Saulo estava. E o que acontece? O Ananias, quando ouve falar sobre isso, ele diz assim: Jesus, pensa comigo aqui. Esse Saulo, eu ouvi dizer que por onde ele passa, ele está perseguindo a tua igreja. Aliás, a notícia que nós temos é que ele estava vindo para cá, exatamente, para prender a gente. E possivelmente Ananias era um dos líderes, ele seria um dos que iria preso. Agora o senhor está querendo que eu vou lá, pôr a mão na cabeça dele, eu botar a mão e ele me algemar. Jesus. Aí Jesus fala: Ananias, não temas, não temas. Pode ir lá. Esse homem para mim é um vaso precioso. Só vou explicar para você, talvez você não conheça a linguagem cristã, tá? Vaso é uma pessoa, tá? É uma linguagem simbólica que significa uma pessoa que se deixa ser usada por Deus, assim como um vaso pode ser usado numa casa ou para qualquer tipo de uso.
Só para explicar, porque às vezes as pessoas vêm aqui, Deus usou um vaso para falar comigo. Aí o cara fica imaginando, como é que um vaso fala, né? Vaso é uma pessoa, tá bom, querido? E o Ananias fala assim, vai lá falar com o Saulo, ele vai ser esse vaso. E depois o próprio Paulo testifica que como um vaso humilde, fraco e sem valor, assim também esse tesouro que é o Evangelho, Deus deposita dentro de nós, para nós anunciarmos o seu Evangelho. E aí o Ananias vai lá. E agora tem alguns aspectos gloriosos dessa conversão. Primeiro, o Saulo foi salvo pela graça de Deus e não pelos seus méritos. Ele mesmo testifica depois disso. Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Segundo, ele foi salvo para uma missão. Deus tinha uma missão para ele. Deixa eu explicar isso rapidamente para vocês. Quando a igreja começa a ser perseguida, e esses irmãos começam a ir para as várias cidades para pregar o Evangelho, essa saída dos irmãos, ela não tem um direcionamento. Acontece um processo naturalmente, e eles vão naturalmente. Deus agora quer levantar alguém para liderar isso. Deus precisa levantar alguém que ele tirou de lá. Alguém que tivesse um testemunho tão forte, tão poderoso, que se tornaria irresistível. E ele vai buscar o pior de todos. E o próprio Paulo fala isso. Porque Jesus veio para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Deixa eu usar uma linguagem humana aqui. Deus faz uma reunião no céu, chama os seus anjos, todas as pessoas. Gente, eu preciso de alguém para liderar esse negócio do povo que está saindo pregar o evangelho fora. Mas eu preciso de alguém que cause um impacto só de falar o nome dele. E aí alguém deu opinião. Tem o Saulo. Mas Saulo também. Esse é o pior de todos. Estou jogando uma linguagem humana aqui, tá bom, queridos? Sim, é o pior de todos. Esse daí, então é esse aí que nós vamos pegar. E começou a perseguir ele, até ter um encontro com ele. Isso foi tão verdade, que quando ele chegava num lugar e dizia assim, o Paulo, que era o Saulo, está aí. Pronto. Uns já tremiam de medo. Outros falavam, eu quero ouvir esse homem, não é possível. A autoridade dele era tão grande, queridos, que ele testificou sobre Jesus diante dos reis, diante dos imperadores. Muitos soldados da guarda imperial foram salvas pelo testemunho de Paulo. Onde ele chegava, ele falava vários idiomas, ele falava o hebraico, ele falava o grego, ele falava o aramaico. Uma vez ele vai falar diante das autoridades, e para pegar os caras mesmo, ele começa falando do aramaico. O aramaico era uma língua quase morta. Quem conhecia aramaico era muito bom, era muito inteligente. Ele falou para eles em aramaico, só para dizer. O texto bíblico de Atos fala que quando Paulo começou a falar para eles em aramaico, todo mundo se calou e abaixou a cabeça. Um cara que fala aramaico hoje tem alguma coisa muito grande, muito importante para falar. E Jesus falou, é esse aí que eu vou usar. Ele salvou ele com uma missão. Vou mostrar para vocês isso na Bíblia, Atos 26, 16, 18, diz assim, agora levante, fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu ao meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu o envio, para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que receba o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Ainda no capítulo 9, versículo 15, mas o Senhor disse a Ananias, vai, este homem é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os seus reis e diante do povo de Israel. Ele foi salvo pela graça, ele foi salvo com uma missão. E outra coisa linda aqui, queridos, alguns aspectos da conversão que testificam uma conversão de Saulo. Primeiro, ele começa agora a ter uma vida de oração. Mas ele não demorou um ano, fez um curso para começar a orar. Quando Deus fala com Ananias, lá no versículo 11 do que nós lemos, fala assim, o Senhor disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunta por um homem de Tarso chamado Saulo.
ele está orando. O homem tinha acabado de se converter. Sabe o que ele estava fazendo? Ele está orando. E a expressão do grego aqui é um verbo que diz sobre continuidade. Ele está orando continuamente. Às vezes você já tem 3 anos de convertido e não está orando. Às vezes você acha que já está formado em ser crente e não está orando. Esses dias eu vi um pessoal confeccionando um negócio. Eu achei muito lindo aquilo, muito bacana. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei muito preocupado. Porque foi aqui na igreja. Era um lembrete para pregar, acho que na geladeira, alguma coisa dizendo assim: mãe, você já orou pelo seu filho hoje? Eu achei bonito, achei legal. Mas ao mesmo tempo pensei assim: Jesus, existe mãe que esquece de orar pelos filhos. Aí eu comecei a pensar nisso e falei: Deus, não é possível. O Saulo acabou de se converter e estava orando. Agora eu pergunto assim: uma mãe crente, que serve a Deus, e esquece, esqueci de orar para o meu filho, já faz uma semana que eu não oro por ele. Jesus, tem misericórdia. Meu Deus, vem fazer parte do Déboras, irmão, urgente. Mães orando pelos seus filhos, vai se curvar diante de Jesus, vai orar pelos seus filhos. Aí eu pensei assim: bom, se a mãe está esquecendo de orar pelo filho, orar pelo pastor, então, já era. E se não ora pelo pastor, por você, Pedro, já era. Chefe das músicas também, esquece, meu filho. Se a mãe aqui da igreja esquece, não lembra, passa o dia sem orar pelo filho, vai orar por quê? Ei, pastor, por que você não fala do Paulo? Vamos falar do Paulo. Ele está orando. Segundo, o recebimento do Espírito Santo. Ananias foi, irmãos, eu fico imaginando esse Ananias. Eu não sei se ele era velho, se ele era novo, mas ele entra com uma autoridade. Não sei se com medo do Paulo ou com autoridade, eu acredito com a autoridade do Espírito de Deus mesmo. Ele entra na casa e vai direto. Ele diz: irmão Saulo, já para colocar o homem no seu devido lugar. O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, Ele apareceu para mim também. E mandou eu vim aqui. E Ele me enviou para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. O homem tinha acabado de converter, mas já foi cheio do Espírito Santo. E pôs as mãos sobre ele. E quando ele põe as mãos sobre ele, imediatamente, algo como que uma escama caiu dos seus olhos, e ele volta a ver. E sabe qual foi o próximo ato? Ele foi batizado. Ele recebeu o batismo. Ele foi batizado. O batismo não é salvação, mas o salvo se batiza. Aí eu pergunto para você que está vindo aqui na igreja, você gostou da igreja, você até já recebeu Jesus, mas quando fala em batismo, você fala: peraí, batismo é coisa séria. É verdade, é coisa séria. Aliás, Jesus é coisa séria. As coisas de Deus são coisas sérias. Muitos estão fugindo dessa responsabilidade. Mas o Saulo, ele agora recebe uma missão, ele está orando, ele está cheio do Espírito Santo e ele é batizado. Ele passa a fazer parte da igreja. Ele agora é o irmão Saulo. Nós não lemos toda a história, mas sabe o que acontece com esse homem? Ele agora começa a ser perseguido. O perseguidor agora é perseguido. Mas ele escreve 13 cartas que estão nas Escrituras, que são o maior compêndio teológico e doutrinário de toda a Bíblia Sagrada. Certamente a igreja teria muitas dificuldades na pregação do Evangelho sem os escritos de Paulo. Um dia, ele estava indo para Jerusalém, levando cartas
para perseguir a Cristo, perseguir a igreja de Deus. Agora, ele está em todos os lugares, não levando carta, mas enviando cartas, orientando as igrejas que ele plantou, orientando as igrejas que ele evangelizou, orientando as pessoas, os obreiros que ele formou, dando instruções que são úteis até hoje para nós. 2000 anos depois, nós estamos lendo as cartas de Paulo e elas são importantes, são relatos maravilhosos para nós, para a igreja de Cristo, mostrando que esse poder do evangelho transforma qualquer pessoa e faz dele um instrumento de bênção para a glória, para a honra do nome de Jesus. Amém? Que bom que você esteve conosco, participando desse programa. E antes de encerrar, eu quero fazer um convite a toda a comunidade evangélica da nossa cidade. No próximo sábado, dia 21, nós teremos um evento muito importante, organizado pelo Conselho de Pastores de São Carlos. Será um dia de clamor pela igreja, um dia de clamor pela nação. É um trabalho especial em que todas as igrejas evangélicas vão estar unidas, clamando ao Senhor, pedindo a bênção de Deus, realmente derramando e rasgando o coração diante de Deus pelo socorro dele nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo. Será às 19 horas do dia 21, na Igreja Assembleia de Deus do Bom Retiro, na Avenida José Pereira Lopes, número 112. Mas não é um evento do Bom Retiro, é um evento das igrejas evangélicas de São Carlos. O Conselho de Pastores de São Carlos está organizando. E eu quero convidar você para estar conosco, participando desse importante trabalho. Deus que te abençoe, em nome de Jesus. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção sobre todos os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo nesse programa, que a Tua bênção esteja derramada sobre cada lar, sobre cada coração, realizando milagres, transformações, operando maravilhas, Senhor, sobre cada vida. É a nossa oração, em nome de Jesus, para Teu louvor. Amém. Deus te abençoe, até o próximo programa. Tchau!